Resistance, Rebellion and Death reúne uma seleção de ensaios, conferências e textos jornalísticos escritos por Albert Camus entre os anos 1940 e 1950, período em que o mundo enfrentava os escombros da Segunda Guerra Mundial e o início das tensões da Guerra Fria. Publicada originalmente em 1961, após sua morte, a coletânea é uma síntese vigorosa de seu pensamento ético e político. Nela, Camus abandona qualquer pretensão de neutralidade estética e assume a voz do testemunho moral. É uma obra de combate e de fidelidade. Combate à violência e ao totalitarismo. Fidelidade à verdade, à liberdade e à dignidade humana. Esses textos, escritos em momentos de urgência, mostram Camus como um dos raros intelectuais que souberam manter a lucidez em meio à barbárie ideológica do século XX. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele recusa o conforto das teorias absolutas. Prefere a medida, a dúvida e o compromisso com o humano concreto. Em Resistance, Rebellion and Death, essa postura ganha sua expressão mais direta. O escritor como testemunha e consciência moral do tempo. A primeira parte, dedicada à resistência, traz textos produzidos durante a ocupação nazista da França, quando Camus atuava como jornalista clandestino no jornal Combate. Escrever naquele contexto era um ato de coragem e de esperança. Camus via a resistência não apenas como luta armada, mas como afirmação espiritual. Resistir significava manter viva a verdade em um mundo de mentira. Ele acreditava que, mesmo nas trevas, o homem conserva a capacidade de dizer não, e é nesse não que começa a dignidade. O homem revoltado, que ele desenvolveria mais tarde em sua obra filosófica, nasce aqui. O homem que, diante da opressão, recusa submeter-se ao absurdo da violência e escolhe a fidelidade à justiça. Em seus textos sobre a resistência, Camus não idealiza o heroísmo. Para ele, a luta contra o mal não deve transformar-se em espelho do mal que combate. A vitória não justifica tudo. A moral não pode ser sacrificada nem mesmo em nome da liberdade. Essa defesa da pureza ética em tempos de guerra é o que torna seus textos tão singulares. Camus sabia que a violência pode ser necessária, mas nunca legítima. Ele escreve: devemos lutar contra o mal, mas não devemos nos tornar o mal. Essa é a essência de sua filosofia moral. Uma recusa da lógica de meios e fins, uma aposta na decência como resistência silenciosa. A segunda parte do livro, voltada para a rebelião, aprofunda essa reflexão. Aqui, Camus analisa o papel do rebelde como aquele que, ao dizer não à opressão, afirma simultaneamente um sim à humanidade. A rebelião é para ele um ato duplo, recusa e afirmação. Recusa da injustiça, afirmação do valor humano. Ao contrário da revolução, que busca destruir e refazer o mundo a partir de uma ideologia, a rebelião camusiana é uma atitude moral, não um programa político. O homem revoltado não quer dominar, quer compreender e limitar. Ele reivindica a medida contra o excesso, a liberdade contra o dogma, a dignidade contra o fanatismo. Camus distingue a rebelião autêntica da revolta totalitária. Quando o rebelde esquece o limite e se torna justiceiro absoluto, transforma-se em tirano. Essa é a lição central que ele extrai das experiências históricas do século XX. A revolução que prometia libertar os homens, como a soviética, acabou por escravizá-los em nome de uma abstração. Camus denuncia esse desvio com coragem, rompendo com os intelectuais marxistas de sua época e pagando o preço da solidão. Resistance, Rebellion and Death mostra que sua crítica à ideologia não era conservadorismo, mas fidelidade à verdade. Ele acreditava que a liberdade individual e a justiça social só podem coexistir quando fundadas na moderação e na compaixão. A terceira parte, dedicada à morte, é talvez a mais comovente e filosófica. Camus aborda a pena capital, o terrorismo e a violência política com a clareza de quem vê em toda a execução um fracasso moral da humanidade. O ensaio Reflections on the Guillotine, incluído na coletânea, é um dos textos mais contundentes já escritos contra a pena de morte. Nele, Camus argumenta que o Estado, ao matar em nome da lei, comete o mesmo crime que condena. A justiça, diz ele, não pode fundar-se na vingança. Não há crime que justifique outro crime. Essa posição, além de ética, é profundamente racional. A pena de morte não previne o assassinato, apenas perpetua o ciclo da violência. Camus se coloca, portanto, na tradição dos humanistas que acreditam na dignidade inalienável do homem. Sua luta não é por uma causa abstrata, mas pelo indivíduo concreto. Aquele que sofre, que teme, que erra. Mesmo o criminoso, para ele, mantém um resíduo de humanidade que não pode ser eliminado. É essa fidelidade ao homem real que,
Distingue seu pensamento do moralismo e da ideologia. Em Resistance, Rebellion and Death, o autor não fala do homem ideal, mas do homem possível, imperfeito, mas capaz de justiça. Há também no livro uma profunda reflexão sobre o papel do artista em tempos de crise. Assim como em Discours de Suède, Camus defende que o escritor tem o dever de resistir à mentira e à violência. O artista, diz ele, não deve servir aos que fazem a história, mas aos que sofrem com ela. A arte deve permanecer livre, mas nunca indiferente. Essa é uma das marcas mais nobres de sua obra, a união entre lucidez e compaixão. Camus acredita que a beleza é inseparável da ética, que a arte verdadeira é aquela que, mesmo sem moralizar, preserva o humano. Em Resistance, Rebellion and Death, essa ética se torna inseparável da política. Camus não propõe sistemas nem programas, mas princípios, fidelidade à verdade, respeito à vida, recusa da violência. Ele entende que o século XX, obcecado por ideologias redentoras, destruiu a medida clássica da ação humana. Sua proposta é um retorno à razão moral, à responsabilidade individual. O homem deve aprender novamente a agir dentro de limites, a reconhecer sua própria falibilidade. A verdadeira grandeza não está em mudar o mundo inteiro, mas em não colaborar com sua destruição. Esse ideal de medida e de lucidez está no coração de sua filosofia do absurdo. O absurdo, em Camus, não é uma teoria do desespero, mas uma tomada de consciência. O mundo não tem sentido, mas o homem pode dar sentido à vida através da fidelidade e da ação justa. A resistência e a rebelião são as formas concretas dessa fidelidade. Resistir é permanecer de pé diante do absurdo. Rebelar-se é afirmar a vida mesmo sabendo que ela é finita e sem garantias. A morte, inevitável e injusta, não anula o valor da existência, apenas reforça a urgência de vivê-la com dignidade. Defend a resistance. Rebellion and Death é, portanto, defender a possibilidade de uma moral sem transcendência, uma esperança sem ilusão. Camus mostra que é possível ser fiel ao homem sem recorrer a Deus nem ao dogma. Sua ética é a de quem sabe que a vida não tem sentido último, mas tem valor. É uma ética da solidariedade e do limite. Não é preciso esperar o paraíso para ser justo, escreve. Essa frase resume sua posição. O homem deve agir bem não porque será recompensado, mas porque, sem bondade, o mundo se torna insuportável. A atualidade de Resistance, Rebellion and Death é inegável. Em tempos de intolerância, extremismo e desinformação, o chamado de Camus à lucidez e à medida soa urgente. Ele nos ensina que a resistência começa na consciência, que a rebelião começa no respeito e que a morte, inevitável, deve ser enfrentada com dignidade. Sua voz não é a de um moralista, mas a de um homem que, tendo visto o horror, escolheu não odiar. O livro é, em última instância, uma defesa apaixonada da vida contra todas as formas de niilismo, o niilismo do poder, da ideologia e da resignação. Camus não oferece soluções fáceis. Ele não promete vitória nem redenção, mas oferece algo mais raro, a coragem de permanecer humano em meio ao absurdo. Essa é a mensagem essencial de Resistance, Rebellion and Death. Resistir é não ceder à mentira. Rebelar-se é não aceitar a injustiça. Morrer, inevitavelmente, é parte da mesma fidelidade. A fidelidade ao que é verdadeiro, belo e frágil. A grandeza do homem, para Camus, não está em vencer o absurdo, mas em enfrentá-lo de cabeça erguida. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã, deixe aí nos comentários. Até lá!